Aí o Nicodemos cita, irmãos, eu estou ainda trabalhando com vocês e eu vou gastar um tempinho maior ainda falando sobre isso. Batismo com o Espírito Santo não é regeneração. É muito importante que a gente entenda isso. Sabe por que é importante, irmãos? Eu li alguém escrevendo o seguinte: você já tem tantos anos de crente e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Aí ele disse: pergunte para Deus por que ele nunca te batizou com o Espírito Santo. E eu fiquei aí na besteira de perguntar para Deus. Vou confessar uma coisa com vocês. De acordo com tudo que eu vou pregar aqui para vocês, eu vou dizer a vocês: eu não fui batizado com o Espírito Santo. É essa a conclusão que eu tenho. Depois que vocês verem o que é, as evidências e tudo, aí vocês tirem as provas de vocês. Por tudo aquilo que eu vou pregar a vocês, a conclusão que eu cheguei foi essa: eu não fui batizado com o Espírito Santo. E se você acha que foi, você vai me dizer isso depois das evidências, tá bom? Aí a gente conversa depois. Porque nós confundimos batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. Na verdade, eu nem vou citar línguas estranhas como evidência de batismo com o Espírito Santo. Ainda que seja, está na Bíblia. Mas eu nem vou citar isso. Irmãos, se eu creio que todos os crentes foram batizados no Espírito Santo, porque é isso que diz 1 Coríntios 12:13. O Espírito nos batizou no corpo de Cristo, nos inseriu no corpo de Cristo. Se eu sou inserido no corpo de Cristo, eu sou salvo. Se isso é batismo com o Espírito Santo, logo todo crente é batizado com o Espírito Santo. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu não preciso buscar essa experiência, porque eu creio que já sou. E era esse o meu estado. Eu nunca busquei isso. Eu busquei a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito. Mas é outro texto que eu vou ter que trabalhar com vocês. Para explicar o entendimento que eu tenho agora desse texto, tá bom, queridos? É uma mudança radical, irmãos. É uma mudança radical. Vamos lá, queridos. Vou continuar com Nicodemos. Ele cita outro argumento com a intenção de provar que 1 Coríntios 12:13 é uma prova final de que o batismo com o Espírito Santo e regeneração são a mesma coisa. Qual é o argumento de Nicodemos? As passagens do Novo Testamento que citam o batismo com o Espírito Santo. Esse é o argumento. Eu acho que são 7 passagens. Eu não trouxe todas, eu vou colocar aqui algumas para vocês, tá bom? Vou colocar os textos, depois vou dizer o que o Nicodemos fala sobre isso. Mateus 3:11. Se você quiser acompanhar e quiser ler, fique à vontade. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo, irmãos? Jesus. João 1:33. Eu não o conhecia, eu citei já no começo aqui. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Novamente, irmãos, quem é que batiza com o Espírito Santo aqui? Jesus. Atos 1:5. Jesus está citando isso aqui. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É Jesus citando o que João disse. Então ele está falando do batismo com o Espírito Santo e novamente é uma referência a Jesus batizando com o Espírito Santo. Atos 11:15, irmãos. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor Jesus quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é um texto muito interessante. Os discípulos foram batizados em Atos 2. Pedro, em Atos 10, está na casa de Cornélio, um gentil, não era para estar, mas ele está lá. Ele foi, e porque ele foi na casa de um gentil, ele foi chamado pela liderança da igreja em Jerusalém para dar explicações do que ele estava fazendo na casa de um gentil. E ele disse: olha, eu estava orando, o Espírito Santo se revelou a mim, disse que eu tinha que fazer isso, tá? Eu fui até a casa de Cornélio, e aí ele conta a história todinha. E quando eu comecei a pregar a eles, o Espírito caiu sobre eles como caiu sobre nós no começo. E eu não pude recusar as águas se eles experimentaram a mesma coisa que nós experimentamos, o mesmo batismo. Aí ele cita novamente as palavras de João, né, a respeito do que Jesus disse a respeito de João, que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Então eu tenho agora
1 Coríntios 12, 13. Escute isso aqui, querido. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O argumento é o seguinte, o de Nicodemos. Se em todas as outras passagens a referência é ao batismo com o Espírito Santo, por que em 1 Coríntios 12, 13 seria diferente? Aí ele diz, a regra de interpretação é que a Bíblia interpreta a Bíblia. 100% concordo com isso. Sendo assim, qual a justificativa para entender de maneira diferente o que é dito em 1 Coríntios? Eu quero chamar sua atenção, querido, para colocar diante de vocês uma coisa. Em 1 Coríntios se diz que todos nós somos batizados em um corpo, o corpo de Cristo, e isso significa que nós somos inseridos em Jesus. Mas essa obra de nos inserir em Jesus não é feita por Jesus. Ela é feita pelo Espírito. É o Espírito quem nos insere em Jesus. Queridos, eu juro que eu pensei em trazer todos os textos provando o termo grego e aquela coisa toda para mostrar a vocês. Quem batiza, quem insere no corpo de Cristo é o Espírito e não é Jesus. Mas quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito. Quem batiza é Jesus. Se Nicodemos quer uma diferença teológica, está aqui, entendeu? O batismo com o Espírito Santo é realizado por Jesus. O ser inserido no corpo de Cristo é realizado pelo Espírito Santo e não por Jesus. Para mim isso é suficiente, irmãos. Mas aí o Nicodemos ele vai justificar dizendo que aqui é o Espírito que está batizando, é Jesus que está batizando e tudo. Não, querido, o texto é muito claro aqui, tá? E quando a gente vai olhar, se aprofundar nisso aqui, eu me aprofundei, querido, tá? Eu só não coloquei todos os detalhes porque senão, irmãos, eu ia escrever um livro ao invés de fazer um retiro. Para poder colocar tudo que eu estudei, tá? Então, o ponto para o qual eu chamo a sua atenção é o fato de que para muitos cristãos, o ser batizado com o Espírito Santo significa ser batizado no corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de regeneração. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O Espírito nos batiza no corpo de Cristo. O Espírito nos insere no corpo de Cristo. É dito acertadamente que ninguém pode ser cristão sem ser membro do corpo. E se é batizado nesse corpo pelo Espírito. Logo, esse batismo no Espírito Santo é simplesmente a regeneração. Tudo isso aqui é a argumentação que o Nicodemos estabelece lá na sua pregação de 1 Coríntios 12. A questão é, o ensino é muito simples. Ser batizado com o Espírito Santo é ser regenerado. É isso. Se é isso, é lógico, eu acreditava nisso. Se é isso, todos os crentes são batizados no Espírito Santo. Se todo crente é batizado no Espírito Santo, ele não tem por que buscar o batismo no Espírito Santo. Ele já é batizado. Aí o próprio Nicodemos diz, nós buscamos o enchimento do Espírito Santo. Sim, o crente deve buscar isso, né? Mas eu vou falar para você, há uma diferença, querido, de ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. São experiências diferentes. Eu acredito que tudo isso é fruto, irmãos, assim, essa coisa toda gera uma confusão na nossa mente, que nós não nos damos por satisfeito. Como se isso não fosse suficiente, nós temos aquilo que é tido por batismo no Espírito Santo. Nas igrejas, irmãos, quantas vigílias eu não fiz, eu não fui, quantos congressos, quantos retiros. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Estava na igreja, lá na Bethesda, lá em Imperatriz, e num desses cultos, o pregador estava falando sobre o Espírito Santo, e no final aquela oração, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo e tal. Eu estava orando, ajoelhado ali no banco da igreja, né? E encostado com a cabeça no banco da igreja. Aí chegou uma irmãzinha, partiu para agora, mulher de Deus mesmo assim, invejável. Ela chegou e colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. Eu deixei porque eu conhecia ela, porque botar a mão na minha cabeça, irmão, tem que ser muito... Não aceito qualquer crente colocar a mão na minha cabeça de jeito nenhum. Ela colocou a mão e começou a orar. Aí ela disse para mim, glorifica a Deus. É lógico, eu comecei a glorificar a Deus, né? Ela disse, não é isso. Ela queria que eu dissesse glória a Deus. E ela me disse, diga glória a Deus.
E continue, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, eu só ouvi os irmãos dizer, o Edilson foi batizado com o Espírito Santo, o Edilson foi batizado com o Espírito Santo, entendeu? Porque eu embalei naquele negócio ali, glória a Deus, entendeu? Eu confesso uma coisa a vocês, aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar para vocês, mas não pode ter sido o batismo, a não ser que tudo que eu vou colocar como evidência esteja equivocado. Mas aconteceu alguma coisa. Eu senti alguma coisa. Eu não sei explicar bem o que aconteceu. Eu só ouvi os irmãos dando graças a Deus porque eu disse que tinha sido batizado no Espírito Santo. Mas a técnica é essa. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Daqui a pouco, irmão, você se perde, entendeu? E a língua embola e você começa a falar alguma coisa. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês com relação ao batismo do Santo, com relação ao batismo do Espírito Santo. E grave bem isso. 1 Coríntios 12 estabelece que o Espírito é soberano. Sabe o que significa? Que um crente não pode batizar outro crente com o Espírito Santo. Mas a gente vê, eu vou dizer isso mais pra frente, mas a gente vê as técnicas. Tava aqui o Júnior, tava aqui o Alex, tava o Marcos, tava a Bianca, tava quem mais? O pessoal do louvor tava comigo lá em Imperatriz. Antônio Carlos. Recentemente, num culto, irmãos, o fogo começou a pegar batismo com o Espírito Santo. O pastor da igreja grande, lotada, o pastor pegou o microfone e deu uma orientação para ajudar os irmãos a serem batizados do Espírito Santo. Está aqui os irmãos que são testemunhas, não estou mentindo. Se você fala em línguas estranhas, fale no ouvido daquele que não fala em língua estranha. Por quê? Eu não entendi, irmãos. Na verdade, eu entendi, porque eu já vi isso acontecer em alguns encontros. Última ministração do encontro é batismo no Espírito Santo. Cansei de ver pastor orientado, irmão, cole no irmão que não fala ainda e fala no ouvido dele, para ele te ouvir falando língua estranha. Como se a transmissão do batismo se desse porque eu estou ouvindo alguém falar. Se bem que a renovação carismática faz isso. Ela pega os seus membros, leva para uma chácara e ensina línguas estranhas para eles. Não sei se é isso que eles queriam fazer. Então, há uma confusão muito grande, querido, em relação a isso. E nós temos aqui um texto aparentemente muito bem explicado que diz que todo crente foi batizado com o Espírito Santo. Então, eu me dou por satisfeito com isso aqui e eu não quero saber dessa confusão que está acontecendo aí. Foi assim o meu comportamento durante muito tempo, até que Deus mudou isso. Se batismo é regeneração, nós temos um problema, querido. Quais seriam as conclusões lógicas que nós deveríamos tirar dessa pressuposição? Batismo é a mesma coisa que regeneração. A primeira é que nós teríamos de crer que os discípulos e os apóstolos não haviam sido regenerados até dia de Pentecostes. Nem sei o que você acredita sobre isso, se você tem uma opinião a respeito disso, tá bom? A questão é a seguinte: se o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que regeneração, e o batismo ocorreu em Atos 2, então podemos dizer que os próprios apóstolos só foram regenerados no dia de Atos ali, no capítulo 2 de Atos, e não antes. Essa é a primeira coisa. Segundo a lógica desse argumento, querido, de que os apóstolos foram batizados, regenerados lá em Atos 2, como é que nós explicaríamos o texto de João, capítulo 20, versículo 21 e 22? O que é que diz lá? Novamente Jesus disse, isso aqui é depois que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, agora ele vai aparecer para os discípulos. E olha só, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ele soprou, por isso que muita gente gosta de soprar, né? Quem nunca viu isso? Ele soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Bom, eles receberam aqui ou receberam em Atos 2? Se regeneração é o mesmo que batismo, eles não receberam. E quem defende a ideia de que batismo e regeneração é a mesma coisa, dá uma explicação muito mirabolante a respeito desse texto, mas não consegue explicar o texto, tá, queridos? Segunda conclusão lógica que nós vamos tirar do fato de que batismo é a mesma coisa que regeneração. Teremos que dizer que nenhum único santo do Velho Testamento teve vida eterna ou foi filho de Deus. Sim, o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que regeneração. E o batismo ocorreu em Atos 2. Logo,
os crentes do Antigo Testamento não receberam o Espírito. E se não tem um Espírito, não pode ser salvo. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito, não é salvo. Se o batismo aconteceu só em Atos 2, quem estava para trás se perdeu. É a conclusão que nós tiramos. Mas vamos chegar em algo mais absurdo ainda, tá bom, gente? Nós teríamos também que dizer que os samaritanos, a quem o evangelista Filipe pregou, não foram regenerados até Pedro e João descerem a eles. Eu sei que isso aqui soa estranho para vocês. Pega a tua Bíblia, vai para Atos 8, versículo 5. Queridos, se você tem se vocês têm algo já formulado sobre isso, talvez essas coisas vai dar um nó na tua cabeça, tá bom, gente? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. Versículo 5, 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E agora, olha o texto, e grande alegria houve naquela cidade. Versículo 12. Isso aqui é um indício de conversão, tá bom, gente? Essas pessoas se converteram, vou te provar isso agora. Quando, porém, deram crédito a Filipe, creram na pregação de Filipe, né, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. Então Filipe foi lá, pregou o evangelho, essas pessoas aceitaram a Cristo, se converteram, dê lá o nome que você quiser, foram batizados, não podia ser batizado sem antes crer. Lembra lá de Filipe mesmo, com o eunuco lá, etíope, né? Ele está lendo lá o texto lá na sua carruagem e Filipe encosta nele e pergunta, tu entende o que está lendo? Ele, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Filipe sobe e explica para ele o texto. Lá no final, Filipe pergunta assim, o que me impede de ser batizado? Filipe diz assim, se você crê em Jesus Cristo, você pode ser batizado. Ele disse, eu creio, e ele foi batizado. Então, o Filipe não poderia batizar alguém sem que ele cresça em Cristo antes. Então, esses irmãos lá em Samaria creram em Jesus Cristo, foram batizados. Agora escute bem, versículo 14. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Você percebe, querido? Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, não é possível ser crente sem que você tenha o Espírito Santo. Quando o texto diz que eles receberam o Espírito Santo, está falando do batismo com o Espírito Santo. Os discípulos imporam as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas eles já tinham o Espírito. Eles só receberam o batismo agora. É uma experiência depois da conversão. Tá bom, queridos? Então, com a pregação de Filipe, essas pessoas foram salvas, né? Ou seja, elas foram regeneradas, receberam o Espírito. É o que aconteceu. Entretanto, elas ainda não eram batizadas com o Espírito Santo. Você percebe? É possível ter o Espírito Santo, é possível ser salvo e não ser batizado com o Espírito Santo. Eu digo a vocês que esse é o maior dilema da igreja hoje. Não tenho dúvida. O grande problema da igreja hoje, o grande empecilho à obra de Deus, ao avanço da obra de Deus, é porque nós temos muitos crentes, mas quase nenhum deles batizados com o Espírito Santo. Se acreditarmos que o batismo com o Espírito Santo e a regeneração são a mesma coisa, poderíamos afirmar então que os apóstolos tinham o poder de regenerar as pessoas. Porque eles chegaram lá, colocaram as mãos. Paulo fez a mesma coisa lá em Atos 19 sobre o discípulo de João Batista. Vocês já receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é isso. Paulo vai explicar. Ele explica, prega para eles são batizados nas águas, impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. São batizados. Bom, se batismo e regeneração é a mesma coisa, os apóstolos então tinham o poder de regenerar.
E nós sabemos que isso não é possível, querido. Atos 8:17. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito. Os apóstolos colocavam as mãos e eles eram batizados. Tanto eram batizados, irmãos, que se você voltar um pouquinho mais, versículo 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa aqui que esse homem viu, era miraculoso, era espetacular, e ele queria o mesmo poder. E propôs pagar os apóstolos para receber o mesmo poder. Tá? Então aconteceu alguma coisa visível na vida daqueles irmãos, a ponto de esse mago, acho que é mago Simão, propôs aos apóstolos que eles dessem o dom a eles. Então, eu queria que vocês entendessem essa questão, queridos. Eu queria que vocês percebessem o ensino. Essas pessoas de Samaria foram regeneradas, mas elas ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E isso nos leva, então, a questionar: o que é regeneração, irmãos? O que é regeneração? Eu sei que todo mundo já deve ter ouvido essa palavra, mas será que nós entendemos o significado dela realmente? Eu vou te dar um conceito e vou fazer um esforço gigantesco para explicar isso a vocês, tá bom? Porque essa é uma doutrina fundamental na vida da igreja, mas poucos de nós conhecemos. Regeneração é a implantação de um princípio de nova vida espiritual e uma mudança radical na disposição governante da alma. Olha lá, é uma implantação de um princípio de vida espiritual no ser humano e uma mudança radical na disposição governante da alma. A alma, querido, ela tem 5 faculdades governantes: mente, memória, afeto, vontade e consciência. Há uma discussão aqui, mas basicamente é isso, tá bom? São as faculdades governantes da alma: mente, memória, afeto, vontade e consciência. Mas além dessas faculdades, tá, das nossas almas, há algo por trás dessas faculdades que governa todas elas. E isso é o que nós chamamos de disposição governante. Há algo que é um princípio, um poder, vamos colocar dessa forma, que governa o ser humano, que está além das faculdades mentais, tá bom? Que ele tem. Vamos tentar explicar isso para vocês. Pensem em 2 homens. 2 homens. Eles possuem as mesmas faculdades, lembra lá? Mente, memória, afeto. Possuem as mesmas faculdades. No que diz respeito às suas habilidades, não se pode fazer nada para optar-se entre eles, ou seja, eles têm as mesmas habilidades. Um, porém, vive uma vida recomendável, o outro vive uma vida má. O que é que faz a diferença? Eles têm as mesmas faculdades mentais, eles têm as mesmas habilidades, no entanto, seguem um diferente. Por quê? Qual é a diferença? E a resposta é que o homem bom possui uma boa disposição que está governando a sua vida, né? E o homem mau possui aí uma disposição má, que está governando, que está incentivando essas faculdades e impulsionando essas faculdades numa direção ruim. Essa disposição boa impulsiona o homem numa direção, essa disposição má, ela impulsiona o homem numa outra direção. Há algo que governa a nossa alma. Irmão, isso me dá uma agonia na alma pensar sobre isso. Você olha uma criança e você percebe esse princípio de vida governando a vida delas, entendeu? Aí chama isso de índole, né? Não é a índole, na verdade, mas se percebe na criança. Agora, vamos lá. Pense em 2 pessoas que são mais ou menos opostas. Uma que seja artista e a outra que seja cientista. Qual é a diferença entre elas? Eles têm a mesma capacidade intelectual. Também não pode dizer que a diferença está nas faculdades das almas. Elas têm as mesmas, tá bom? Agora, veja, a questão é que em cada uma delas há uma disposição que parece determinar o tipo de pessoa que ele ou que ela vai ser. É isso que direciona, querido, as nossas faculdades e as nossas habilidades, a fim de que uma pessoa seja um artista e o outro um cientista. Agora vamos para um exemplo mais prático ainda, tá bom? Por que isso tudo, querido?
Por que eu estou colocando essa questão? Eu quero mostrar a vocês que o que acontece na regeneração. O que Deus... Quando nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, o que acontece na verdade, tá bom? Deus, por meio do Espírito Santo, ele opera em nós para que essa nova disposição, tá? Ela seja transformada. Essa disposição que nós temos, que governa as nossas faculdades mentais, que governa as nossas faculdades intelectuais, ela seja transformada. Ele põe em nós essa semente de nova vida espiritual, essa disposição que vai determinar quem eu sou e como eu me comporto, tá bom? O que acontece na conversão é que nós recebemos esse princípio de vida novo na nossa disposição e aí as coisas começam a andar. Vou te dar um exemplo agora bem prático, que é o exemplo de Paulo. E eu vou ler da forma como está aqui, para que você entenda bem o que eu estou colocando. Vamos lá, olhem para Paulo de Tarso, tá? Não há dúvida sobre a sua habilidade, nem sobre o seu entendimento, nem sua força de vontade. Não há nenhuma dúvida sobre a sua memória. Suas faculdades todas estão aí e são claras e salientes. Ele fora sempre um homem notável. Entretanto, ele está perseguindo a igreja, considerando o Senhor Jesus Cristo um blasfemo, e ele se dirige a Damasco respirando ameaças de morte, usando de todos os seus poderes para exterminar a igreja. Isso é Saulo de Tarso. Ele está sendo governado por um princípio de vida que o leva nessa direção. Agora, veja que coisa interessante. Esse mesmo homem, mais tarde, você vai encontrar ele pregando o evangelho como jamais havia sido pregado antes ou desde então, com as mesmas faculdades, com as mesmas habilidades, a mesma personalidade, o mesmo tudo, movendo-se, porém, na direção exatamente oposta que ele estava antes. A pergunta é, o que mudou na verdade? Com certeza, não foram as faculdades de Paulo que mudou, tá? Elas ainda são as mesmas. É a mesma veemência, a mesma lógica, a mesma eficácia, a mesma prontidão em arriscar tudo completamente, querido. Ele é, obviamente, o mesmo homem, e não obstante, toda a direção, toda a inclinação, toda a perspectiva de vida que ele tinha mudou. Agora ele é um homem diferente. E o que aconteceu? É que agora ele tem uma nova disposição. Ele foi regenerado. Queridos, pense no seguinte. A pessoa diz, eu aceitei a Cristo. Mas você olha para a vida dela e continua tudo do mesmo jeito. Irmãos, que conclusão eu posso chegar? Honestamente, olhe para Paulo, querido. Quem era Paulo? O que ele fez enquanto era Saulo, perseguidor da igreja, prendendo os crentes, matando crentes? Esse homem se encontrou com Cristo. Essa disposição que governa a sua vida foi mudada. A mudança na vida dele é perceptível. De perseguidor da igreja, agora ele é o maior defensor do evangelho. Então eu não entendo, querido, quando a pessoa diz, eu aceitei a Cristo tem 3 anos, mas você olha para a vida dela, não tem nada. A única diferença, e isso depende até da igreja para onde ela vai, é a roupa que veste. E o fato de ir à igreja 1, 2 vezes por semana. Só isso. Continua a mesma pessoa, no trabalho a mesma pessoa, tá? A boca não mudou nada, mesmo palavreado, comportamento não mudou nada, nada mudou. É estranho essas coisas, irmãos, sabia? É estranho. Essa pessoa não foi regenerada. Não tem como, irmãos. A gente tem que parar de se iludir com essa coisa. Queridos, vou dizer para vocês, é por isso que eu não faço apelo na igreja. Porque é muito fácil, irmãos, num evento grande, com muita gente, entendeu? Ou numa célula, talvez, você pode apelar às emoções da pessoa, você pode levar ela a uma conversão superficial, onde a pessoa, ela não entende o que está acontecendo. Ela não entendeu o evangelho. Para mim, irmãos, é complicado alguém ser salvo sem compreender o evangelho. Eu não acredito que uma pregação sobre vida financeira, uma pregação sobre casamento, vai salvar. Como que salva, querido? O que ela conhece do evangelho? Não tem como, irmãos. Você tem que explicar o evangelho para a pessoa. Nós esquecemos isso, a gente não fala mais disso.